Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre obras de condomínios. E eu estou aqui com o Ricardo, que é da Tekenji e da TKG Obras. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite. E Ricardo, me fala uma coisa. Você, agora TKG Obras, como é que surgiu isso daí de trabalhar com obras para condomínios? A gente sentiu que existia um espaço onde os condomínios, as pessoas jurídicas ficavam desamparadas Aham. em relação a obras, a necessidade de obras. Então a gente tem as construtoras que costumam atender obras do que a gente chama de empreitada global, ou chave na mão, que é a construtora pegar o terreno, entregar a obra pronta, o cliente tem o trabalho só de virar a chave. Entendi. E existia essa necessidade, ou essa demanda de empresas, sejam condomínios, empresas de qualquer tipo, por um prestador de serviço que mantivesse a formalidade, a documentação em dia, para atender demandas menores. Uhum. O que chama demandas menores? Uma reforma de um ambiente, uma reforma de uma portaria, de um espaço gourmet, uma adequação da acessibilidade, por exemplo, de um condomínio. E é justamente para isso que a gente criou a TKG Obra, para atender essa demanda por obras que estavam desamparadas pelas construtoras, que mantivessem formalidade, documentações de dia, organização, planejamento. Tá, mas a TKG Obras é uma empresa que vocês criaram agora há pouco tempo. Exatamente. Mas há quanto tempo vocês estão no mercado? A Tekenjaria, ela completou 44 anos esse ano. 44? De 1980, a gente já atua há muito tempo em obras públicas, temos incorporação de edifícios, então são muitos anos aí de atuação na construção civil. E você é engenheiro civil de formação? Sim, não só eu, mas meus 2 sócios, nós somos em 3 sócios na empresa e os 3 são engenheiros? Ambos engenheiros civis. E você já é formado há quanto tempo? Eu estou formado há 22 anos. 22 anos. Exato. Olha aí, gente, não é pouco tempo, né? Então é uma vasta experiência com obras grandes e agora trazendo todo esse expertise aí para o mercado condominial. Exatamente. Bacana. Bom, vamos falar então um pouco sobre obras em condomínios? Opa, claro. Tem algumas dicas aí para os nossos síndicos? Vamos lá, tem algumas dicas que podem ser bastante úteis. Bacana, então vamos às dicas. Bora lá. Bom, quando vai iniciar uma obra dentro de um condomínio, é muito interessante tomar cuidado com a parte legal. Certo. O que é a parte legal? A parte de documentação. Então seria a parte de aprovação do projeto na prefeitura e o alvará de construção. Tendo esses documentos, o condomínio reuniu as condições legais de começar essa obra. Certo. Uma vez tendo o alvará de construção, o condomínio então vai procurar uma empresa, preferencialmente, uma construtora que tenha um responsável técnico para aquela obra, vai formalizar então esse contrato de construção. Tá. E esse contrato, ele também tem que ter alguns outros cuidados para o condomínio. Tá. Por exemplo, se eu vou fazer uma reforma na portaria, eu tenho uma portaria externa e eu preciso fazer uma reforma, né? Não vai ser uma mudança de fachada, tá? Vai manter como está. Mas eu vou precisar trocar o telhado dela, porque eu estou com alguma infiltração, talvez trocar janelas, né? E refazer a pintura e acertar alguns lugares, né? Que esteja às vezes com alguma rachadurinha, alguma coisa assim. O que eu preciso me preocupar como síndico? Vamos lá. Toda obra, ela envolve um incômodo para o dia a dia do condomínio. Nossa senhora, e como, né? E como? Por mais que a obra seja simples ou mais complexa, mas ela vai envolver um incômodo para o dia a dia. Não é o normal do condomínio. É muito importante pensar se você está falando em uma portaria, num acesso alternativo, para que você tenha acesso livre dos moradores no dia a dia. E mantendo o controle, né? Ainda lembrando os síndicos que não é porque está fazendo uma obra na portaria, tem que deixar a segurança de lado. Pelo contrário, tem que ficar mais atento ainda a isso, né? Controle, segurança, correspondências, encomendas, tudo que envolve o dia a dia da portaria, ele não vai poder simplesmente paralisar por causa da obra, ele vai continuar. Exato. Então precisa ter esse cuidado de se pensar como é que vai ser esse acesso alternativo. Segundo, essa obra ela precisa estar muito bem isolada.
Por quê? No condomínio tem crianças brincando, e essas crianças não podem simplesmente acessar um ambiente de obra que vai ter um pedaço de ferragem exposta, vai ter ferramentas cortantes. Essas crianças, as pessoas não podem simplesmente acessar de forma fácil aquele local, e isso vai gerar, inclusive, ferimentos. E o isolamento mais comum hoje, qual que é? Aqueles tapumes? Hoje tem vários tipos de tapume de lona, tapume de telha metálica, mas o importante é se pensar em qual tipo de isolamento vai precisar ser feito, qual área vai poder ser isolada, para que você tenha esse cuidado de não permitir o livre acesso. Certo. A partir de locais para deposição de materiais para obra, para que também não gere incômodo, o trajeto desses funcionários, quando eles chegarem, eles vão ter algum tipo de vestiário, que sanitário que eles vão usar, a construtora vai fornecer um banheiro químico, ou eles vão poder usar algum sanitário da área comum do condomínio. Se eles tiverem que fazer esse trajeto, como que vai ser a parte de limpeza, de cuidado, para não sair derramando material, ou mesmo sair com um sapatão sujo e ir pisando até buscar o material, ou até poder se locomover para o banheiro. Entendi. Então tem que se pensar em tudo isso para que a intervenção ou os problemas que sejam gerados não atrapalhem, ou atrapalhem o mínimo possível no dia a dia do condomínio. Entendi. Pedro, você falou sobre a questão do uso dos sanitários pelos colaboradores da empresa. Mas, por exemplo, e esse pessoal, onde ele vai se alimentar, o almoço, tem que ser definido antes, isso também, até para o condomínio, de repente não ter lá, sei lá, quantos colaboradores vão estar trabalhando, mas ter aquelas pessoas almoçando na área comum do condomínio, né, que em alguns condomínios até não é permitido, né, esse tipo de situação. Sim. Tudo isso tem que ser pensado, com certeza, porque você está lidando com funcionários que têm suas necessidades de banheiro, de se alimentar. Então, realmente, tem que ser pensado em tudo isso. Sim. Inclusive, é um pouco mais difícil de conseguir, mas uma área para descanso desse pessoal depois do almoço. Até, assim, em termos legais, eles não podem, o canteiro de obra deles ali não pode servir para isso, né? Tem que ter um local adequado. Tem que ter um local adequado, né? Com um local para poder lavar a marmita depois. Entendi. Até para esquentar a marmita. Então, síndico, tá vendo? Uma obra no condomínio nunca é uma coisa simples. Tá vendo quantos detalhes você precisa pensar para que tudo ocorra bem? Isso aí tem que ser visto antes de começar a obra, né, Peru? Não no decorrer da obra. Né? Conforme as coisas vão acontecendo, você vai resolvendo, né? Conforme vem, às vezes, até reclamação de moradores, né? Então, aí você, síndico, vai começar uma obra, senta com esse empreiteiro, senta com o responsável da empresa e já pega todas essas dicas aqui que o Ricardo está passando e conversa uma por uma com ele para evitar esses problemas. Fora isso, o local para guardar os materiais, ferramentas elétricas, pode ser até que esse contrato tem uma cláusula que fala, olha, o condomínio não pode ficar de forma nenhuma responsável pelos ferramentais da sua equipe, então você leve esses ferramentais todo dia para a sua empresa e retorne com eles. Porque o condomínio não vai ficar responsável. Outra coisa muito importante, Paulo, é a questão do seguro. E se um funcionário da construtora, por exemplo, gera, uma quebra de uma porta de vidro temperado do condomínio? E se ele gera um risco num veículo que estava estacionado ali na frente do condomínio? O seguro da obra ali. Essa construtora ela precisa ter algum tipo de seguro para poder fazer esse ressarcimento e o condomínio não tenha que assumir custos que são devidos a ações de funcionários da construtora. Então é muito comum se exigir esse seguro da construtora para que, ocorrendo algum tipo de evento desse tipo, o condomínio esteja resguardado e que não vai ter que assumir nenhum custo. E o condomínio ele pode exigir o seguro para aquela obra ali que está sendo realizada. Para aquela obra, exatamente. Interessante. Inclusive, é comum colocar como beneficiário do seguro o próprio condomínio, não a construtora. Então, assim, é o seguro daquela obra para o condomínio. Ocorrendo algum problema, o condomínio vai ser ressarcido para poder cumprir as indenizações devidas. Olha que legal. E uma outra coisa, falando em seguro, lembrando em segurança, mas não a segurança do controle de acesso, tá? Não a patrimonial aí, mas a segurança dos colaboradores, porque a gente falou em troca de telhado. Esse pessoal vai ter que trabalhar em altura, porque acima de 2 metros é considerado trabalho em altura, né? Certo. E me diz uma coisa, como que é isso? O que eu tenho que me precaver como síndico para evitar problemas maiores? Para cada tipo de serviço, existe uma norma regulamentadora, as famosas NRs. Certo. Então, existe NR para trabalhos civis em geral, existe NR 35
para trabalhos de altura, onde você tem que ter funcionários com esses certificados. Por quê? Esse certificado ele exige, inclusive, que exista um atestado de saúde ocupacional, que essa pessoa é apta para executar serviços em altura sem ter uma tontura, por exemplo. Imagina uma pessoa num serviço de altura tem uma tontura, cai, né? Ela tem que saber usar os EPIs, cinto de segurança, ou qual tipo de ancoragem que você vai ter que ter linha de vida, onde que ele vai estar ancorado. Não adianta estar só com o cinto em cima do andaime e esse cinto não tem. O que é linha de vida? Eu acho que tem muito cinto que está vendo a gente aqui que não sabe o que é uma linha de vida. Linha de Pode vida explicar rapidamente assim? É exatamente esse instrumento de segurança que vai dar a possibilidade do funcionário estar ancorado e trabalhando em segurança na altura. Então, essa linha de vida é uma ancoragem que o colaborador pode realizar para evitar cair e ter um dano maior. Imagina como se fosse um exemplo. Uma linha de vida é um cabo de aço que vai estar preso à estrutura, devidamente ancorado à estrutura, com resistência à carga, onde esse funcionário vai prender o cinto dele. Entendi. E aí evita uma queda e um acidente de trabalho. Em caso de queda, esse funcionário ele vai estar preso à linha de vida e essa linha de vida vai resguardar. E lembrando que o condomínio ele acaba sendo responsável, né, subsidiário, se acontecer alguma coisa e a empresa não conseguir arcar. Então, por isso, na contratação da empresa, você precisa saber se ela tem, né, base, né, e consiga ressarcir o condomínio, não, ressarcir o funcionário, né, arcar com esses custos. Porque pode nunca ter acontecido, mas uma vez que acontece, o condomínio pode acabar tendo que ser responsável por pagar um valor muito alto em relação a esse tipo de acidente. Então, cuidado com isso. A gente está falando bastante da construtora. É muito importante também, na fase de contratação, que o condomínio verifique as certidões negativas de ações trabalhistas, se os impostos FGTS, INSS, tributos estaduais, municipais, se todos esses impostos estão sendo recolhidos devidamente pela empresa. A parte de formalidade, isso o síndico não precisa fazer sozinho, o síndico vai ter sempre uma administradora, um escritório de contabilidade. Sim, pode estar dando apoio para ele, né? Com certeza vai dar esse apoio para ver essa documentação e o condomínio ficar mais resguardado. Mais tranquilo. O síndico ele é o responsável legal do condomínio, mas é o condomínio como um todo que muitas vezes arca com esse tipo de situação, né? Uma outra coisa que você falando aí eu me lembrei, né? O síndico ele pode exigir toda a documentação da construtora, inclusive se os funcionários estão certificados nessas NRs para poder executar o tipo de trabalho. Não fiquem tranquilos, sim, vocês podem pedir sim, tá, para a construtora toda essa documentação. Não tenha medo. Me permita até corrigir, não é que pode, ele deve. Deve. Porque e é muito comum para as empresas que a gente presta serviço, a nossa consultora presta serviços, que é você, a cada medição, apresentar junto as certidões negativas, toda a documentação de GFIP, de recolhimento de impostos do pessoal, para não transferir essa responsabilidade para o contratante. Legal. Bom, aí eu acho que assim, mais uma coisa em relação até mesmo a caçambas, né, para depositar os entulhos, ou até mesmo para colocar o material, igual você falou anteriormente, né, o síndico também tem que se preocupar com isso. Aí, geralmente, é o condomínio que solicita para a prefeitura, né, essa vaga da caçamba. Isso pode ser feito pela construtora. Por quê? Porque a construtora vai precisar solicitar para o IPU, inclusive tem que pagar uma taxa, para você ter a reserva de algumas vagas na faixa de estacionamento para colocar caçamba, para ter movimentação de materiais. Entendi. Então isso quem deve fazer é a própria consultora. Legal. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui, foi uma conversa muito boa, teremos outras ainda, porque é um tema riquíssimo e que dúvidas tem aos montes. Se você tiver uma dúvida também em relação à obra de condomínio, você pode deixar nas mensagens aí e nós vamos já pegar esse material para uma próxima rodada aí de perguntas aí com o Ricardo aqui, para poder esclarecer para a gente o que o síndico tem que tomar cuidado com as obras. Ricardo, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. E vamos nos preparar para os próximos aí. Que ótimo. Valeu.